Estamos de volta com mais notícias aqui na RBC. Está na hora da nossa entrevista aqui na bancada. Estou recebendo a vereadora Lorene, da cidade de Taubaté. Lorene é do Cidadania. Tudo bem, Lorene? Bem-vinda. Tudo bem, Reinaldo. Obrigada pela oportunidade. Bom, a gente vai botar um assunto aqui que nós já conversamos aqui mesmo na bancada com a Lorene, quando ela veio divulgar a ideia dela de implantar em Taubaté o Parlamento Jovem. E essa ideia vingou, deu certo, e o parlamento já tomou posse. Queria que você falasse um pouquinho disso daí. Sim, graças a Deus, tudo que a gente se propõe a fazer, eu persisto, acompanho até que se efetive, conclua, ou venho dar também uma conclusão para as pessoas de que não deu certo e por quê. Mas nesse caso a gente teve sucesso, e aquilo que nós já conversamos anteriormente, a ideia do Parlamento Jovem, que é um processo de educação política para a juventude, para fomentar a renovação e participação dos jovens na política, se efetivou recentemente com a posse desses jovens vereadores na Câmara de Taubaté. Tá, como é que foi feito todo esse processo, vereadora? Os alunos, são alunos, né, de Taubaté que se inscreveram junto às escolas. Como que isso chegou até a Câmara e como foi o processo de escolha? Bom, essa é uma ideia que já acontece no Brasil e no mundo, inclusive, né, esse estímulo da juventude participar da política através da simulação da situação real de ser vereador. E esse projeto, inclusive, já teve pessoas que tentaram fazer antes de mim na Câmara de Taubaté, mas por problemas na lei não foi colocado em prática. A gente organizou a legislação, estudei, livrei ela das inconstitucionalidades, das falhas que colocariam o projeto em risco. Arrumamos, foi para o plenário, foi aprovado e aí iniciou o processo de seleção. São alunos das escolas públicas e privadas do município de Taubaté que puderam se inscrever do ensino médio, de 15 a 17 anos. As escolas se inscreveram inicialmente e depois elas fizeram a etapa de elaborar o processo de seleção interno do aluno dentro da escola. E depois todos eles foram então chamados para passar pela formação inicial e a posse. Tá, são quantas pessoas envolvidas? Quantas pessoas que formam esse Parlamento Jovem? São 17 jovens, porque nós não tivemos o número total de procura, né, de 19 escolas, então são 17 jovens que representam escolas diferentes do nosso município, privadas e públicas. Além dos 17 jovens, eles têm o direito a escolher um assessor vereador. Então são 17 jovens vereadores e 17 assessores, que vão passar aí por este semestre vivendo a Câmara Municipal. Eles podem levar projeto, apresentar ideias para vocês, entrar numa discussão? Como é que isso vai funcionar para eles? Olha, tem toda uma programação que foi muito cuidadosamente construída para que eles passem. Primeiro, já foi feito inclusive o processo de posse, igualzinho de vereadores, né, que eu passei um dia. Depois, a eleição da mesa diretora, que também já foi feita, elegeram lá o presidente, o secretário, o vice, os membros das comissões também, comissão de finanças, de justiça e lá de políticas públicas, e agora eles vão trabalhar em cima de projetos de lei que eles trarão, sendo discutidos inclusive com as suas escolas, vão entender a constitucionalidade das leis ou não, o processo de tramitação, pareceres que devem ser dados, tudo isso com instrução dos funcionários da Câmara Municipal de Taubaté. E aí tem outras atividades também, como o dia que eles vão acompanhar a audiência do orçamento público, um dia em que eles vão ficar dentro do gabinete de um vereador que adota, entre aspas, este vereador mirim jovem, né, para vivenciar o gabinete. A idade, mais ou menos, dos que integram o Parlamento Jovem? É entre 15 e 17 anos. 15 e 17 anos. Você falou de 6 meses e depois é renovada esse Parlamento Jovem? Não, aí termina o mandato. Tá. O processo como um todo, ele dura um ano. No primeiro semestre é o processo de seleção e eleição. E no segundo semestre é o mandato, né? E também o projeto, ele vai ocorrer de 2 em 2 anos. Nos anos em que há eleições no Brasil, não vai ter Parlamento Jovem. Então, o ano que vem, por exemplo, que é um ano eleitoral em Taubaté, eleições municipais, né, no Brasil inteiro, não tem Parlamento Jovem. Depois retoma em 2021. Então vai ser mais ou menos um ano sim, ano não, tem esse Parlamento Jovem. Exato. Agora, aproveitando a vinda da vereadora, o mandato, esse é o seu primeiro mandato, né? Isso. Então, praticamente falta um ano e meio para finalizar esse seu primeiro mandato.
o que vem pela frente, o que tem de projeto, alguma coisa que possa mexer com a vida da população taubatiana, o que dá para imaginar, até porque tem eleição ano que vem, acho que as coisas vão correr um pouco mais, de uma maneira mais acelerada, né? Sim. Bom, eu estou muito feliz com esses 2 anos e meio, mais da metade do meu mandato. Eu dizia, e continuo dizendo, né, primeiro e único mandato, Reinaldo, porque eu sou contra a reeleição no mesmo cargo. Então foi um compromisso meu de campanha na eleição, de que eu não seria candidata à reeleição como vereadora e que eu trabalharia para a renovação política, para que pessoas como eu, que não é radialista, sindicalista, líder de igreja, que não tem sobrenome, não tem família na política, pudessem ocupar a política. O Parlamento Jovem já é uma iniciativa nesse sentido, né, de chamar os jovens a participarem da política. Então eu tenho trabalhado para promover renovação, preparado futuros candidatos a vereadores para o ano que vem, com o processo de uma escola de líderes, inclusive, que também já falei aqui com você em outras ocasiões sobre ela. E eu me sinto, de fato, muito realizada com o Parlamento Jovem. Para mim, ele foi o grande projeto que eu vou deixar como legado para a cidade. Eu estava dizendo para os meus colegas vereadores que é o projeto que eu vou ficar velhinha e pretendo ir acompanhando. Então, agora, para o final do mandato, seguir a vida normal de fiscalização, de apresentação ainda de projetos que devam ser feitos conforme a necessidade do povo de Taubaté. Muito bem. A Lorene é vereadora do primeiro mandato e, segundo ela, é o primeiro e único mandato, né? Como vereadora. Contra a reeleição, como vereadora. Ano que vem, ano eleitoral, se não é candidata a vereadora, pode ser candidata a prefeita. Isso passa pela sua cabeça, né? Sim, passa. Eu me sinto disposta, me sinto preparada e estou trabalhando para isso, para construir uma candidatura à prefeitura de Taubaté. Eu tenho sido muito motivada pela população, então não foi uma ideia que surgiu da minha cabeça, ela passa pelo meu coração, mas também muito motivada pelas pessoas que nas redes sociais todos os dias me convidam, me chamam e me estimulam a esse desafio. Eu sei que todos que estão nos vendo nesse momento, se falar que você é uma pré-candidata a prefeita, a pessoa está acertando. Você é uma pré-candidata. Sim, sou uma pré-candidata. Tá certo. E aí, em primeira mão, né? Acho que você não falou isso para ninguém. Nunca falei isso. Bem no comecinho do ano, em janeiro, eu estive num programa de rádio em que já me questionaram e eu disse, estou disposta e me sinto capaz. Mas eu ia verificar a viabilidade. E ao longo agora de 6 meses passados do começo do ano para cá, né? Quase 8, na verdade, em agosto, eu vejo as condições bem reais para que isso possa acontecer e digo agora em primeira mão para vocês. Perfeito. Muito obrigado por ter divulgado em primeira mão aqui para o telespectador da RBC, pré-candidata a prefeita de Taubaté. Taubaté vai ter realmente uma grande eleição em 2020 e nós vamos acompanhar. Você já sabe que a RBC já está antecipando e entrando nesse processo eleitoral. Vereadora, muito obrigado por ter vindo e parabéns pelo Parlamento Jovem por essa iniciativa. Muito obrigada à TV, que sempre também divulga as nossas ações aí para a população. Obrigada. Ok. A vereadora Lorene, do Partido Cidadania, minha convidada, encerrando essa edição do Mais Notícias. Nos acompanhe também pelo site da RBC, tem o nosso e-mail para você conversar com a gente, mandar sugestão de pautas e, lógico, estamos interagindo com todos nas redes sociais. Obrigado por nos acompanhar mais uma vez, Deus abençoe e até mais.